Prontinho. Bem, quem vai fazer essa mastermind de hoje é uma pessoa que eu tô no pé dele há um tempinho já, né? Que é o Everson. É, é um rapaz que tem sempre estado aqui, né? E eu fico olhando ele de fora, eu vejo o quanto ele é comprometido, né? A leitura dos livros e, e trazer tudo isso. E, e ele que vai fazer hoje. Hoje meu tá igual aqui, não acordou. Eu acordei, mas não acordou. Um outro que eu vou atrás também, viu, velho? Você acabou de abrir a cama aí, ó, Luciano. Até o final do ano eu pego ele. O André não faz isso, o homem acabou de abrir a câmera, ele não abre nunca mais. Bom dia, Bom André. Bom dia a dia. todos. Bom Bom dia. dia. Mas É, eu realmente. acredito que é legal porque a gente vai pegando o skill desse pessoal todo, as habilidades deles, né? Independente de apresentação, de oratória, de qualquer coisa. Isso é muito bom. Deixa eu Muito compartilhar bacana. aqui. Emerson, tá com você. A hora que você sentir aí, meu amigo, Pode tá? vir, pode colocar aí, André. Deixa eu só. Calma aí que eu tenho que habilitar a minha edição aqui, só um minutinho. Pode ficar à vontade, Emerson. Me fala aí depois se tá aparecendo para todo mundo. Ok, pra mim deu ok aqui. Vou tirar a câmera aqui. Ok, pessoal. Façamos um memorável dia, né, de estudos. E realmente o livro essa semana era um livro, né, aparentemente o que a gente já teria lido ele, que era Em Busca de Sentido. E na verdade esse aqui depois o André acabou colocando sobre o sentido da vida. Como o André colocou, na verdade ele todo baseado num processo do que ele foi colocado no campo de concentração, né? E a gente vai ver aqui que alguns momentos ele acaba falando realmente do outro livro, de outros momentos e algumas outras coisas diferentes do livro. Então vamos lá. Sobre o sentido da vida. A logoterapia é sustentada por três princípios básicos: a liberdade de vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. O sentido não é moldado pela mente, mas a mente pelo sentido. Estão todos conseguindo me ouvir aí? Perfeito. Ok, pode passar, André. Viktor Frankl escutou de um professor que a vida humana não era mais do que um processo de combustão. Trocou, André. Calma aí. Está indo? Calma aí, pessoal. Só um minuto, desculpa. Tranquilo. Outra aqui. Bom, um processo de combustão e de oxidação, né? Então, assim, quando ele fala em combustão, ele fala daquela energia, aquela troca de energia que a gente até fala que o motor é a combustão do carro. Então, uma troca de energia ali. E oxidação, aquilo que vai se oxidando, né, com o passar do tempo. Chegou não, André? Pode ir? Não, não chegou não o slide. Não. Não, só continuei, mas O meu tá habilitado para só ir para frente. é o Calma aí. segundo. Só um minutinho. Tá. Vou interromper aqui.
E aí a gente fala sobre o sentido, né? Que sentido tem essa Mastermind aqui para nós? Durante todo esse tempo, esse encontro que a gente tem aqui no dia a dia, no cada sábado, né? Às 5 horas da manhã. E a gente começa a pensar sobre qual o sentido de tudo isso. A Mastermind, esses encontros, o processo de aprendizagem que a gente vem colocando em pauta, o quanto que a gente aprende de tudo isso e a importância de tudo isso para as nossas vidas daqui para frente. O quanto mudou, o quanto que nesse decorrer desse ano foi essencial isso daqui. E aí? Aí foi, André. Aí, vamos lá. Passou de novo. Vai. Aí, Pronto. vamos lá. Então, Viktor Frankl escutou de um professor que a vida humana não era mais do que um processo de combustão e oxidação. Sem conseguir se conter, respondeu-lhe: se é assim, qual é o sentido da vida humana? Rafael Narbona. Pode passar, André. Nossa, cortada. Tá ouvindo? Não, aqui não tá naquele slide ainda. Pode passar para o outro. Terceiro, pode. Então, Viktor Frankl tornou-se famoso por seu best-seller internacional Em Busca de Sentido. Foi até o livro que foi colocado no grupo lá anteriormente, a gente achando que era esse. No livro, o psiquiatra relata suas experiências no campo de concentração nazista e explica seu método terapêutico, a logoterapia, que o ajudou a sobreviver. Ele observou que um aspecto fundamental predizia se seus companheiros de reclusão iriam morrer ou iriam viver: a percepção de um sentido para a vida. Ele sustenta, no entanto, que encontrar um sentido para a vida não é necessário somente nessas situações extremas. O sentido da vida de Viktor Frankl serve para qualquer pessoa que queira se realizar. Por isso, criou uma psicoterapia baseada na busca pelo sentido da vida. Pode passar. Então aqui a gente tem a etimologia da logoterapia, que, de acordo com Domingos, o significado etimológico da palavra logoterapia deriva do grego logos, que é o sentido, e terapia, o cuidado. Assim, podemos dizer, a grosso modo, que é a terapia a partir do sentido da vida. A logoterapia, o logoterapeuta não busca persuadir o cliente pelo raciocínio lógico. Em vez disso, ele ajuda os clientes a detectarem seu sentido específico e individual. A logoterapia é uma terapia aplicada com base no modelo psicológico antropológico desenvolvido por Viktor Frankl. Pode ir, né? Daqui a pouco a gente já entra nos... Então aqui só para passar quem foi, né? O Viktor nasceu em Viena, em uma família de origem judaica extremamente religiosa. Sua mãe, Elsa, inclusive era descendente do famoso rabino Loel de Praga. Na sua adolescência, a psicanálise atraía a atenção de diversos intelectuais da sociedade vienense, o que permitiu que seu interesse pela psicologia se manifestasse desde cedo. Com apenas 15 anos, ainda no ensino secundário, Frankl começou a se corresponder com Sigmund Freud, fundador da primeira escola vienense de psicoterapia. Um ano depois, ele apresentaria sua primeira conferência dentro dessa área, com o título a respeito do sentido da vida. Frankl é muito citado, bem conhecido, mas é pouco entendido. A vida de cada ser humano é absolutamente singular. Ninguém pode repeti-la. Ninguém pode viver a vida de ninguém, em virtude do caráter de unicidade da existência humana.
Então aqui ele coloca, né, o quanto que a gente é singular. Então a mastermind que eu estou fazendo aqui, que o colega fez sábado passado, falando do Ikigai, né, uma mastermind maravilhosa, aquele momento não se repete. Por mais que ele queira fazer de novo a mastermind, ele não vai conseguir repetir. Então, uma forma singular. Isso ele observava dentro do campo, né, lá na Alemanha, quando ele ficou nos campos lá, retido com aquele pessoal todo lá, ele observava isso em cada um deles, né? E dizia que, em virtude do caráter de unicidade da existência humana, caráter único, o sentido é relativo na medida em que se relaciona a uma pessoa específica, que está enredada numa situação específica. Pode-se dizer que o sentido difere, primeiramente, de pessoa para pessoa, e depois de dia para dia, e de fato, até de hora para hora. Para Frankl, falar de unicidade, mais do que relatividade do sentido, esse caráter de algo único é uma característica não só de uma situação, mas da própria vida como um todo, já que esta se apresenta como uma sequência de situações únicas. Desse modo, o ser humano é único tanto em termos de essência como de existência. O sentido é algo a ser encontrado e descoberto. Não podemos ser criado ou descoberto. Eu coloquei uma imagem aqui só para a gente ter uma noção de tudo isso aí no nosso dia a dia. O Everson, Pode falar. Só pontuar uma coisa, você me permite? Pode falar. Nesse início que ele começa a falar isso aqui, e ele usa um pouco isso lá no outro livro também, é bem interessante isso daqui, porque isso aqui a gente pode pontuar, principalmente no relacionamento, quando a gente traz a ideia do relacionamento conjugal. A gente sempre ouve assim, o casal ele tem que ser uma unidade, né? Não, nós temos que desenvolver unidade, né? Só que assim, o conceito de unidade e o conceito de unicidade é bem diferente, né? Porque a parada da unicidade aqui que ele cita é justamente você ter o caráter de único, né? Quando você pensa isso de maneira bem pé no chão e você pensa assim, puxa vida, eu tenho que ter unidade ou eu tenho que ter unicidade? Se eu tenho unidade, eu ainda posso ser um, porém com várias ideias. Então eu posso ser um com dois pensamentos, que é o que acontece na maioria dos casos, dos relacionamentos. Mas quando eu tenho unicidade, eu não tenho dois pensamentos. Eu tenho uma direção. Por isso que o sentido, quando ele vai desenvolver o sentido aí, ele tem esse pilar aí, que é fenomenal a gente começar disso e a gente localizar onde a gente está nisso aqui. Por quê? Porque o sentido vai apontar, né? Você vai falar aí bastante coisa sobre isso da direção. E muitas vezes a direção, eu não quero, se eu estou em comum, se eu sou único com outra pessoa, eu não quero naquela direção, eu quero em outra direção. E aí não tem como, né? A gente, não, para cá, para lá, não, é um só. Então, guarda essa ideia, porque assim, muitas vezes é o que falta desenvolver essa unicidade, né? Esse senso de único. Não, só tem é um único pensamento, é um único caminho, é um único alvo. Pode ir, meu amigo. Verdade. O caminho, verdade e a vida. Pode passar aí, André. O si mesmo como núcleo do ser humano. O encontro com seu próprio si mesmo. Uma característica da época atual é que muitas pessoas não têm mais nenhuma ocasião para o encontro com seu próprio si mesmo, devido ao ritmo frenético de nossa vida ou porque se esquivam dele ativamente, com distrações constantes. Por quê? Porque o encontro com si mesmo estaria relacionado com sentimentos desagradáveis ou seria até mesmo insuportável. Aqui ele entra naquela
parte lá nos campos de concentrações, né? Não foi apenas um que ele passou. E aí fala relacionado a isso aí, as coisas desagradáveis que foram passadas, né? Então, sentimentos desagradáveis ou seria até mesmo insuportáveis que ele passou naqueles campos de concentrações. Não só ele, né? Todo aquele pessoal que estava lá, que, enfim, não sabia nem se realmente iriam almoçar, se iriam... Na verdade, tinha a sopa que ele falava lá, e ficavam todos já pensando nesse momento dessa sopa e de uma ração de pão que colocavam para ele lá. Então, olha que situação desagradável, não saber nem como se alimentar, que hora, às vezes, as situações que eles passavam lá, se realmente iam estar no outro dia para poder se alimentar desse tipo de alimento, né? Que se a gente for colocar na ponta do lápis aí, uma sopa aguada e mais um pó de pão lá, uma ração de pão. É interessante só, o Emerson, o quanto esse encontro, né, com o seu próprio si mesmo, ele pode ser provocado para a gente, quando a gente fala, vamos ter autoconhecimento, né, tal, essa coisa toda, como a gente prepara um ambiente como esse daqui, da Mastermind, mas o quando ele é provocado, quando a gente passa por um intempérie, né, você deve ter vários exemplos, você está ali com a pessoa, como socorrista, naqueles momentos ali, o que a pessoa, ela traz à tona, quando ela tem a lucidez mesmo que está ali sofrendo, desse si mesmo. Não deveria ter feito, poderia, não sei o quê, papapá. Então, ou seja, nesse lugar que é o sofrimento, né? Esse lugar do sofrimento, que eu acho que É ele traz muito bem, isso. quando você pode falar com mais propriedade, que você deve ter N exemplos para falar isso, do problema, né? Da dificuldade, o quanto, né? Vou trazer uma coisa aqui melhor para quem é casado. Quando a gente passa por uma dificuldade, não une mais parece o casamento, né? Eu nunca vou esquecer do bispo que fez meu casamento. Ele falou assim: olha, os momentos mais importantes de vocês não vão estar no álbum de fotos. E eu guardei isso para minha vida, entendeu? Porque nas fotos só tem os momentos alegres. E quando a gente tá na alegria, a gente não visita muito esse lugar da gente, né? Mas quando a gente tá na tristeza, a gente visita. E muitas vezes isso é marcante. Pode ir, meu amigo. Pode Verdade. passar? Não, verdade. É o que você colocou aí, bem colocado, em situações que as pessoas pedem, né? Elas falam assim, não me deixa morrer. E aí começa a entrar várias e várias situações. Ou quando você chega na porta do hospital, que já tem parentes ali, já falando, puxa vida, eu poderia ter feito isso, não deixa essa pessoa morrer, e grita. E você vê muito desespero nessas portas de pronto-socorro, que realmente, do jeito que você falou, aqui é uma situação, um ambiente que a gente tem colocado. Mas quando ela vem e te coloca numa situação, né, desse nível, você começa a entender o sentido de tudo isso aí. Verdade, bem colocado. Ser prisioneiro em um campo de concentração é uma experiência de exceção incomparável. Viktor Frankl deixa claro, porém, que só aceitava essa ideia de modo limitado. Também a vida inteiramente normal, por assim dizer, apresenta situações que, de uma só vez, tomam do ser humano a semelhança do prisioneiro. Muitas coisas, ou até tudo o que, até então, lhe permite evitar o encontro com o próprio si mesmo. E disse só para Virgínia, eu não tô vendo a sala aqui, eu não tô acompanhando o chat. De repente tiver alguma coisa aí, você Tô não pode sim, falar fica mais. tranquilo. Tá. Pode ir, velho. Ok. Os textos de Viktor Frankl são um incentivo para encontrar o próprio si mesmo. Não só quando tudo o que irrelevante foi dissolvido por um revés, quando dinheiro, poder, fama se tornaram questionáveis ou foram perdidos. As citações reproduzem palavras de Frankl. Nosso si mesmo é digno de atenção não só quando a vida
não nos deixa mais nenhuma outra escolha. É o caso que o André colocou, né, que a gente até falei aqui a respeito do hospital. Então, chega um momento que você não tem escolha nenhuma. E aí entra aqueles pensamentos, aquelas coisas, né? Aquilo que você talvez poderia ter feito, mas aquele momento que aconteceu com você ali veio à tona. E aí, às vezes, pode ser tarde demais. Quem não está em contato com o seu si mesmo, mas subitamente é forçado pelo destino a se ocupar com a questão de saber o que torna a própria vida essencial, valiosa e plena de sentido, corre o risco de, na adversidade, cair na apatia. Franco reconheceu que o ato de deixar-se cair psiquicamente também conduz um declínio corporal. Pessoas que perdem suas forças próprias sofrem um enfraquecimento de seu sistema imunológico e, com isso, também de sua capacidade de resistência a patologias, inclusive tumorais. Então, assim, tudo aquilo que você vê, no caso que a gente colocou aí de situações, que pessoas estão no hospital e os parentes chegam ali para poder ter informação ou para querer algo relacionado àquilo ali, eles acabam sendo enfraquecidos, né, daquele momento, não só ali, só estou dando esse exemplo, mas várias outras. Eles acabam sendo enfraquecidos, ficam chorosos, tristes. Isso também acaba fazendo o quê? Com que sua resistência diminua. Então, eles vão para casa ali não sabendo se esse parente vai sair do hospital, se esse parente vai ter realmente uma vida depois de sair daquele hospital, se não vai ficar sequelado. Então, todo esse sentimento que a pessoa tem da outra, isso ataca ele e afeta ele de uma forma ou de outra, né? Inclusive com patologias tumorais. E a gente, no nosso dia a dia, até o nosso, aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente alimenta o nosso cérebro, isso traz algo de benefício ou malefício para o nosso corpo. Então, o que a gente está fazendo aqui é algo de autoconhecimento. Então, você está se autoconhecendo, conhecendo pessoas, estando num momento propício, bacana. Então, seu corpo está show de bola, os pensamentos estão bacana. Mas se você está em um ambiente deplorável, um ambiente que aconteceu algumas coisas, ou que alguém, ou você esteja sofrendo por alguém, é aí que entra essa questão. Quando você começa a sofrer por algumas coisas, é que seu sistema imunológico cai, e as doenças vêm, então você fica ali gripado demais, ou fica isso, ou fica aquilo. No final das contas, muitas das doenças que acontecem é por isso. As pessoas, na verdade, quando elas vão no hospital, a gente percebe muito que elas em si não estão doentes, elas só não estão saudáveis, né? Então, existe essa questão também. Então, você não está doente, você não está saudável. Você não está com coragem de levantar, você não está com pique para isso, não quer dizer que você esteja doente. Ah, eu vou no hospital porque quero passar um remedinho para mim. Não, não é isso. Você não está saudável. Você tem que se alimentar de coisas boas, de um autoconhecimento. Conhecer assim. Por que que nesse momento eu fico assim? Por que que toda vez que acontece algo comigo, eu fico dessa forma? Então, começa a se autoconhecer, se policiar nessas questões, que você vai começar a ter uma energia diferente para essas coisas. Pô, aconteceu isso comigo, mas eu vou resolver dessa forma. Ah, não deu, vou resolver de outra. Não deu, vou resolver de outra. E assim sucessivamente. Mas quando a gente se abate para aquilo que vem, imagina esse cara um campo de concentração, pensar que você está lá, que você não sabe se você vai comer, se você vai beber água, se você vai estar vivo, trabalhando com botinas que fazendo calo, um frio de 20, menos 20. Você não tem, né? Isso que eu falei aqui, até fichinha, diante de tudo isso aí. É interessante que você entrou num caminho aí que eu fiquei pensando aqui, né? E me ocorreu, eu li, mas eu não ouvi, mas eu não me atentei na hora. O quanto esse negócio desse si mesmo, né? De você fazer esse autoconhecimento, trazendo isso com a frequência, né? O quanto isso muda.
no jogo, né? No destino, no resultado final, né? Porque a gente tá partindo aqui, a gente abriu um leque, né? O Everson abriu um leque aí, sentido, beleza, pá, sentido. Tá, sentido. O que eu preciso saber sobre isso? Autoconhecimento. Vamos para o autoconhecimento, beleza. Do autoconhecimento, a gente chega, acho que na primeira coisa aqui que a gente pode já destacar, que é o quê? O que eu estou fazendo com nisso que precisa ser essencial. E aí ele desenhou isso aqui agora, e aí ele pontuou, como o slide fala aí, o declínio do corpo. Então, o declínio do corpo, ele vai acontecer da que maneira? Se eu não tiver um autoconhecimento meu, eu, de repente, estou entrando numa frequência errada, entendeu? E aí, vou pegar o seguinte exemplo. Um hospital é um ambiente do quê? Só para você entender. Só meio chulo exemplo. Um hospital é um ambiente para tratar a doença, mas extremamente contagioso. Concorda? Extremamente contagioso. O tempo todo. Muito, né? Principalmente no Brasil. Tem infecção para todo lado. Você chega lá com problema, sai com 10. Então, trazendo esse exemplo para a vida, para a nossa vida, quais são as infecções, vou colocar desse jeito, já que eu estou indo nessa linha, vinda a nós, pelo fato de nós não estarmos em contato conosco mesmo e não termos uma clareza do sentido que nós queremos ir. Porque quando eu não sei, vou dar um exemplo bem claro, né? A gente pode trazer, a gente sempre ouviu uma coisa assim, as pessoas falando assim, que a conversação, né? De repente, o que você está conversando ali pode levar você a uma situação. Vou dar um exemplo bem claro, não quero polemizar, não, mas ontem eu faz muito tempo que eu não assisto a Rede Globo, e aí eu parei para assistir um pouco do debate. Pessoal, aquilo começou a me fazer mal. Ligamos a televisão aqui também. Aquilo começou a me fazer mal. Pela frequência. Entendeu? Não estou nem falando assim das pessoas em si, não estou nem julgando pessoas, tá? A frequência que estava assim, o ataque que estava ali, isso e aquilo. Eu falei assim, meu, desliga isso. Isso não tá me fazendo bem. Mas por que eu tive essa autonomia? Por uma questão de autoconhecimento. Por uma questão de saber, eu sei onde eu quero ir. Eu sei o que eu preciso saber. Então, muitas vezes a gente não tem o Everson, desculpa, eu tô entrando aqui no... De repente você até falar essas coisas. Tranquilo. Eu não tenho esse cuidado e eu me contamino num ambiente que eu não precisava estar para ser contaminado. Aí eu dou o exemplo do hospital. Show de bola. Você tem um problema, resolve esse problema. Eu, por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos, eu não levo ele para o hospital, qualquer coisinha, eu já saio correndo com ele para o hospital. Né? Não. De repente, para quê? Tô indo num ambiente... Isso é para a vida, isso você pode estar lá para sua vida. De repente eu tenho um problema aqui, e eu preciso resolver este problema. Eu não preciso pegar mais problemas para esse problema e gerar 2, 3, 20 problemas a mais. Bom, meu amigo, você sabe para onde você está indo? Acontece muito nas corporações, André, nas empresas, é o que mais acontece. É isso. Entendeu? Aí você entra naquela frequência, porque, desculpa, o problema não é... Aí a gente tem que fazer uma autoanálise aqui, tá? Porque esse é legal, olha só que legal isso aqui. O problema não é aquela frequência. O problema é você que quis se misturar com aquilo ali. Isso aí. Não tinha necessidade. Por que você entrou aí? Por que você meteu as caras na onde você não foi chamado? E aí você saiu com um quente e 2 fervendo, né? Que a gente costuma dizer. Você saiu com isso porque você quis, filho. Você tá ruim aqui, ó. Você desenvolveu coisa. Né? Tem gente que desenvolveu um câncer, morreu de câncer por causa de uma coisinha ridícula. E, né? E aí eu vou trazer uma citação bíblica aqui, que eu acho que a inteligência bíblica é muito bom nesse momento.
quando o apóstolo Paulo, ele fala uma coisa assim, olha, ninguém crie, olha, ele está dizendo, você que está criando, você que pegou para pegar uma criança e criar, bebezinho, pôs no colo, deu mamar, deu TT, deu tudo para esse bebezinho, ninguém crie uma raiz de amargura. Tem gente que gosta de criar esse negócio. E depois não entende porque está com câncer, não sei aonde do corpo. Por quê? Porque criou essa parada toda. Ou calma aqui que senão todo mundo cai. É. E aí não sabe por que pegou essa frequência. E eu vou falar uma coisa aqui, não tenho propriedade, não sou médico para falar isso, mas parte das doenças se resolve pela frequência, só para vocês saberem. Uhum. Mas vai lá, ó, calma aí, acho que a Só um Marlene pouquinho, a levantou Marlene mão. está com a mão levantada, que eu não sei se você Marlene. André. Vai lá. Gente, eu estou ouvindo isso aqui, está me passando um filme aqui na minha cabeça, gente. O André está certo, e a gente que traz as coisas para dentro da gente, é a gente que traz. E eu digo isso hoje, eu estou tão seletiva às vezes, eu digo, você está se afastando das pessoas, olha isso. É porque eu já sei o tipo de conversa também, isso, o tipo de conversa que eu vou ter com aquela pessoa que a gente já conhece. Ela não vai mudar porque ela sempre tem uma linha de pensamento que ela segue, e aquilo não me faz bem. Então, a gente é o que a André está falando, a gente tem que se afastar de muitas coisas. A gente não pode trazer... Olha, o André estava falando aqui, eu tenho me afastado de grupos, eu tenho me afastado de pessoas que eu sei que ela insiste numa coisa que, sabe, que realmente vai ferir. E a gente que traz isso, o André que disse mesmo, como a gente começa, eu me sinto uma nova pessoa, uma nova criatura. Então, eu não gosto mais de misturar. Eu tenho minha filha, que ela gosta, agora ela está em pleno jovem, festa, e ela quer que vá. E eu já conheço essas festas. Eu já passei por isso, não vai me acrescentar em nada. Aí ela fala, você não sai comigo. Eu queria muito que você fosse. Eu falei, filha, mas na sua época era diferente. Eu falei, filha, não tem diferença. Então, são coisas que na época realmente não foi tão bom para mim. Foi só momentos e momentos que no final me trazia tristeza, eu via pessoas que bebiam demais, no outro dia estava passando mal, às vezes tinha que ir para o hospital, entendeu o caso aí? Então, são coisas que hoje eu não trago para mim. Hoje eu prefiro estar aqui, acordar cedo, tendo essa sabedoria de aprender um pouco mais do que eu me jogar nesses lugares. Isso a gente tem opção de fazer. Isso a gente tem opção. Então, as opções que a gente escolhe, essas escolhas que a gente faz, como a gente tem vindo aprendendo esses dias, são as escolhas. Então, eu não tenho mais que voltar a escolher aquilo que me fez mal. O que a André falou, eu já venho acompanhando isso já de lá atrás, então eu não perco mais meu tempo, porque eu já sei o tipo de conversa, eu sei as ofensas, eu falei, então por que eu vou me colocar nesse lugar? Entendeu? Eu procuro ver a parte boa das coisas. Olha, eu já vi, eu tentei já ouvir esse debate aí em outras situações, já vi pela Globo, por todos os canais que tem aqui, e não muda, e não vai mudar. Isso aí, a mudança vai vir de mim, em qual vou escolher para a minha vida e para a vida do próximo. Então, isso aí faz muita diferença. Falou, gente, obrigada aí. Show de bola. É bem por essa linha mesmo. Vamos lá, deixa eu compartilhar de novo aqui. Pode ir, Webster. Pode passar isso aí. Agora tá. Não tá não, Weberson? Aparecendo? Tá, mas só pode passar o slide. Fontes do sentido da vida. Prazer em si, para Frankl, não é nada que possa dar sentido à existência. A felicidade não pode e nem deve nunca ser um objetivo.
mas apenas o resultado. A questão não pode mais ser a seguinte: o que devo esperar da vida? Mas deve ser apenas a seguinte: o que a vida espera de mim. Segundo Frankl, a vida é que nos coloca questões que temos de responder. E só ao respondê-las que surge a possibilidade de realização de sentido. Lá no campo, André, no campo de concentração, eu cheguei a ler o outro livro, e ele falava que a felicidade muitas vezes estava só naquele prato de sopa. A felicidade estava só naquela ração. A felicidade estava no calçado que ele colocava, porque sem um calçado já ficaria difícil pisar a menos 20 graus. Então, assim, esse livro é demais, cara. Ele é um soco no estômago, assim, sabe? Pode te faltar ar mesmo. Porque assim, olha, pessoal, isso aqui, eu gostei do que o Emerson, ele captou aqui nesse slide. Porque assim, aqui tem um drive poderosíssimo para nós instalarmos. Porque assim, ó, isso aqui resolve muita coisa. Resolve expectativa, resolve viver por condição, resolve uma parada de treta. Porque assim, se você instala isso, que a felicidade nunca deve ser um objetivo, olha só, numa sociedade hedonista, numa sociedade que está preocupada mais com prazer, né, do que com outra coisa, olha só como que é isso. Você vai aprender uma coisa que algumas masterminds atrás nós falamos e gerou um burburinho, a ideia da felicidade é a ideia do contentamento. Porque assim, não é o meu resultado, ela só é o meu resultado, ela não é o meu objetivo de vida. Eu preciso ser feliz, eu preciso gozar a todo tempo, eu preciso ter prazer a todo tempo. Não. Ela não ela é só o objetivo. Né? Ela não é só o objetivo, ela é só um resultado que me acompanha. Então, ou seja, se você, aqui a gente volta nesse lugar, se você fica feliz por conta de uma expectativa que você tinha e você conseguiu chegar nela, tudo que você vai descobrir quando chegar nessa expectativa é que aquele lugar era um lugar que você não queria estar. Como assim, André? Mas eu consegui o carro do ano. Vai durar pouco. E você vai ver que você vai precisar de um outro lugar, de um outro carro e buscar outras coisas. Então, a gente muitas vezes, isso aqui é poderoso, esse negócio aqui, essas bases do sentido da vida aqui. Show de bola. É que aí, desculpa, né? Eu juro que eu estava me aguentando. Eu juro, né? Que senão eu começo a falar, né? A gente vai se controlando, mas daí depois abriu a torneirinha, né? Já era. Isso que é bom. Né? Mas é exatamente duas coisas que eu na hora me lembrei dessa questão até do autoconhecimento e principalmente essa questão de ambientes, né? E de estar com essas pessoas. A maioria das pessoas, elas ainda se sujeitam, desculpem o termo, vou usar, se sujeitar, né? A determinados ambientes, a estar com determinadas pessoas, porque não se livraram ainda da necessidade de aprovação. Pode ver, muitas pessoas, elas estão ainda nisso, porque elas precisam ainda se sentirem aprovadas em determinados locais. Podem até não gostar, mas ainda se sujeitam, por isso que eu estou dizendo que se sujeitam, né? Ainda se sujeitam a isso. Quando começa a se conhecer, aí é que ela vai vendo, primeiro, que ela não precisa ser aprovada por ninguém, né? E aí vai se libertando desses ambientes e dessas situações, e aí, como eu acho que é um processo, e aí é que começa também a vir essa questão do sentido da vida, né? Por quê? Porque dela começa a pensar, ela sai literalmente do piloto automático que as pessoas vivem, pode ver, elas só vivem, elas não se questionam mais, né? E aí só com isto é que ela começa de fato a enxergar o sentido da vida e ver que tudo nesta vida é tão somente sobre pessoas, de fato é. Por quê? Por isso que quando se compra o carro, daqui a pouco não se satisfaz mais. Por isso que quando adquire determinadas coisas, era o sonho da minha vida, daqui a pouco já não satisfaz mais.
Exatamente porque a satisfação não está nisso, está nas pessoas, né? E nas relações que a gente vai construindo. E melhor ainda quando daí a gente já está nesse nível de se conhecer e poder, às vezes, dizer não vou em tal lugar, bem, isso não vou me relacionar mais com tal pessoa, né? Esse ambiente não me satisfaz mais, e eu começo a dizer não a alguns convites, e aí assim, né, a gente vai avançando. Mas só isso, tá? Muito Vou, bom. ó. Ótimo. Thaís Arcuri abriu, então ela quer falar. Se ela abriu, ela quer falar. Tu não faz isso, Brincadeira. André. Se as pessoas não vão abrir, né? Não, justamente. Mas não, é verdade. Olha só, mas a Virgínia falou uma coisa aqui, e aí eu fiquei pensando aqui, bugando um negócio. Isso aí tem nível, sabia? Esse negócio tem nível, porque assim, olha só, a gente tá falando geralmente de condição, né? E aí eu fiquei pensando nesse negócio da condição. Então, assim, existe aquela questão da pessoa, né? Que eu vivo pela pessoa, né? Pelo que a pessoa vai me trazer de retorno ou de feedback ali, e isso é muito importante, tal, para mim, tudo, enfim. Mas existe uma coisa, eu peguei um outro nível que talvez se melhorar, se aprofundar isso, vai descobrir outras coisas também. Quando você sai do universo das pessoas, você entra no universo das coisas. E é muito doído, né? Tipo assim, quem domina quem nesse negócio aí da sua vida? Né? Esses dias eu tava no shopping, pessoal, desculpa, tá? Não quero ferir ninguém aqui. E aí eu vi uma cena, eu vi um carrinho, eu falei, nossa, que carrinho daqueles antigos, né? De bebê. E quando eu vi, ele não era um carrinho de bebê. Era um cachorrinho. Nada contra, tá, pessoal? Aí eu pensei comigo, quem tá levando quem pra passear nesse negócio aí? Eu fiquei pensando nesse negócio, falei, quem que leva quem? Alguém tá levando alguém pra passear, não sei quem tá levando. Então, só pra gente avançar aqui, aí a gente tem que identificar, né? Eu vivo nessa condição, tá? Por conta das pessoas, eu nem vou mensurar isso, tá? Por conta das coisas, né? Quem tem quem? É eu que tenho um carro, ou o carro que me tem? É eu que tenho dinheiro, ou o dinheiro que me tem? É eu que tenho um casamento, ou o casamento que me tem? Né? Esse sentido aí, né? Você precisa, a gente precisa Bem forte, pensar André. nessas coisas. Foi. Essa aí já foi, começou a colocar fogo no parquinho. Essa aí foi forte. Vamos lá, Vamos lá. passar, né? Pode passar. Podem falar, tá, pessoal? Não precisa abrir a câmera, não. Pode falar, tá tudo certo. A forma como o ser humano se posiciona interiormente diante do seu sofrimento pode ser um ato que confere sentido. Todo insucesso exterior e todo fracasso no mundo em nada afetam o sentido que possa resultar no adoecer e no morrer. Frankl se refere aqui a um sucesso interior. A alma do ser humano poderia, pelo menos até um certo ponto e dentro de certos limites, também ser consolidada pelo fato de vivenciar uma sobrecarga. Depende do ser humano e somente dele. Assim, Frankl, se seu sofrimento tem um sentido ou não. Fazer uma pergunta aqui, e talvez a gente, só porque eu acho que isso é legal aqui, que isso aqui vai mexer com crença. Esse negócio que a gente acabou de ver é o seguinte, né? Tem pessoas que vão ancorar o sofrimento por um lado, tá? Tipo assim, é um karma. E vai ancorar o sofrimento nesse lugar. Eu tenho que passar por isso. Tem pessoas que vão ancorar o sofrimento por outro lado. Tipo assim, não, isso tá me testando. Isso é um teste, então eu preciso ser aprovado nesse negócio. Tem gente que já vai falar assim, não, isso é ótimo. É ótimo. Eu vou me aperfeiçoar. Isso não é um problema. Mudou o significado do problema na cabeça dela. O problema tem outro significado, né? É uma ancoragem também.
E aqui é interessante a gente verificar isso, porque é uma pergunta de autoconhecimento para nós mesmos. Qual lugar do sofrimento tem na sua cabeça? Ninguém quer passar por sofrimento, isso eu sei, tá, pessoal? Ninguém quer sofrer, isso a gente sabe. Mas é uma coisa que tá aí. A gente não sabe se a gente vai acordar amanhã e vai receber um diagnóstico pesado, né? A gente não sabe se Vai um estar dos aqui, né? grupos um dos grupos do Lágrimas, eu acordei agora de manhã com um pedido de oração ali para uma criança que caiu ontem, bateu a cabeça e tá com traumatismo craniano. E eu fiquei pensando, né, isso me doeu meu coração, porque é uma realidade minha, eu tenho um filho. Mas, mano, como é que eu me sentiria isso? E eu fiquei pensando, né, ali. Então, a gente não sabe, a gente não tem esse controle, a gente não tem essa rédea, a gente não tem essa rédea. Como que se dá dentro da gente, né? Será que se eu tenho clareza do sentido e tenho um obstáculo, eu passo, eu paro, eu pulo, eu dou a volta, eu pego outro, eu mudo o sentido, eu negocio, não sei. Eu nem vou concluir isso, Bem não. subjetivo, né? Deixa eu só ler o chat aqui que alguém colocou aqui. Ah, a Virgínia colocou aqui. Tem que ler, quer que ler, Virgínia? Lê. Você não quer falar, eu vou Te ler. parafraseando? Te parafraseando, eu coloquei, ó, como tu dissesses antes, ó. Eu tenho as coisas ou são as coisas que me têm? Eu Ó. tenho dinheiro ou é o dinheiro que me tem? Eu tenho um casamento ou é o casamento que me tem? Isso é governo também, hein, gente? André. Governo. Muito bom. Mas vamos lá. Show. Pode passar. Aqui fala um pouquinho, coisa rápida, aqui acho que é 2 ou 3 slides, sobre a medicina moderna entre objetividade e humanidade. É a humanidade no médico que descobre, afinal, o humano no doente. E, além disso, desperta o humano no doente. Que sentença o ser humano, e aqui especialmente o ser humano golpeado pelo destino ou atingido pela doença. Necessita de reflexo e de ser visto não apenas pelo médico, mas de modo geral, para encontrar um sentido no sofrimento e fazer a tentativa de desenvolver uma atitude adequada em uma determinada situação difícil. São necessários os outros. Em diversas ocasiões, Frank enfatiza a existência dos outros, o ser dos outros, sem os quais não é possível ao ser humano manter o seu si mesmo e dedicar-se às tarefas da vida. Aqui se revela toda a atualidade dos textos de Frank, a necessidade da ressonância interpessoal para conquistar, desenvolver e manter nosso si mesmo é um pensamento bastante moderno. Ou seja, não faz sentido, então, né? Seguir uma linha sem o outro não faz sentido. Não faz sentido. Sentido 1. Por outro lado, atualmente tornou-se difícil falar de sentido, valor e dignidade. Temos que nos indagar. Pode-se, ainda hoje, simplesmente pronunciar essas palavras? Ora, o próprio sentido desses termos não se tornou, de certa forma, questionável? Ultimamente, não se fez propaganda demasiadamente negativa contra tudo aquilo que essas palavras significam, ou seja, costumavam significar? Acho que o segundo slide completa ali. A propaganda dos últimos anos quase equivale a uma propaganda contra o eventual sentido e contra o valor contestável da existência. Esses anos foram decididamente marcados pela tentativa de demonstrar a ausência do valor da vida humana. Eu vou provocar um outro fogo aqui. Olha só,
eu acho que quando a gente fala disso aí que o Emerson colocou, a gente precisa ter clareza de uma coisa dentro de nós. O que para mim é verdade absoluta e o que para mim é verdade relativa, né? Eu acho que essa linha do tempo que ele vai traçando e como isso vai sendo martelado, né? Tipo, a ideia de uma rocha. A água do mar vai bater naquela rocha, vai desgastando ela, vai demorar muito tempo, mas vai desgastar ela. Então, quem é mais forte, a rocha ou a água? Não sei, né? O tempo de dizer. Mas eu não quero nem fazer a conclusão de quem é mais forte. Eu quero pegar a ideia do tempo e essa constância. Se eu mudo um pressuposto, eu posso mudar toda uma geração. Se eu mudo uma coluna estrutural de uma casa, eu posso determinar o futuro dessa casa, se ela vai continuar de pé, se ela vai cair em algum momento. É disso que nós estamos falando aqui. Se eu mudo um pilar que é fundamental vou colocar para a humanidade, não, isso não é verdade. Isso você pode ter a sua interpretação disso. Aí eu removo aqui, pego dos cabos. Isso vai impactar em todo o desdobramento da sua vida. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim para vocês de coisas que eu estou falando, que agora eu vou nortear. Se eu pego e falo assim, não, vamos fazer inversão de valores. Eu impacto uma geração? O errado está certo, o certo está errado? Lógico que eu vou impactar. Se eu falar o seguinte, não, vamos criar situações, pressupostos, para a gente entender o que seria o normal. O que é a normalidade? Tá bom. A gente pode... Isso é muito sutil, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de uma sutileza que, se eu não tenho certo essa ideia do que é verdade relativa e do que é verdade absoluta, né? E são duas verdades. Por quê? Verdade absoluta não muda. É verdade. E quando eu falo de verdade, eu sempre digo o seguinte: verdade é opressora. Não tem como. É opressora. Quando você vai falar a verdade, por mais que ela... Tem que só saber se o momento é necessário ou essencial de falar. Mas ela é opressora. Sempre ela vai vir com essa marca na sua cara. Pá! Agora, a relativa é o ganho secundário da primeira. Entendeu? Então, só queria pontuar isso, porque a gente muitas vezes passa desapercebido, a gente leu ali, o Emerson extraiu do livro, mas isso só vai fazer sentido de como isso está ancorado na sua mente. Entendeu? E aí dá uma treta danada. Vai dar polarização. Vai dar uma bagunça. Entendeu? Então é aquele negócio de ter uma tese, uma antítese e uma síntese, né? E você olha essa estrutura e fala, caramba, né? E talvez quando chegar no resultado final não é nada daquilo que era para começar, para estar lá no começo. Você tem essa outra coisa aqui. Só queria pontuar isso, Webers. Se alguém quiser falar. Muito bom. Pode passar. Nos campos de concentração, diziam-nos seguidamente que não valíamos a sopa, aquela sopa que nos era fornecida como única refeição diária e cujos custos deveríamos repor na reforma de trabalhos de terraplanagens e escavações. Por fim, vieram os assassinatos em massa em manicômios. Aí ficou manifesto que toda a vida que não era mais produtiva, ainda que fosse apenas da forma mais escassa, foi considerada literalmente indigna de ser vivida. Forte, hein? Isso é forte. Eu botei o número aqui, eu encontrei dele lá, o número dele lá no campo de concentração, 119.104. Tudo foi reduzido à existência nua e crua, encandecido pela dor. Tudo o que é irrelevante foi dissolvido. O ser humano fundiu-se com o que, em última instância, ele era,
ou alguém da massa, logo, ninguém real. Portanto, realmente ninguém, o anônimo, o sem nome, que ele ainda era. Por exemplo, o número de prisioneiro, ou, porém, fundiu-se com o seu si mesmo. Pontuei aqui bem devagarzinho para ver se a gente conseguir entender aqui a concepção de que, no final das contas, tudo se dava a um número, de tudo que... Agora, vamos lá, pessoal. Eu já estou bem questionador. Você se sente assim na sua empresa? Eu sou só um número aqui dentro, né? Muitas vezes não tem essa ideia. Eu sou só um crachá aqui, né? Isso é complication. Eles frisam muitas vezes isso aí, né, André? Qual o nome do seu cadastro? Passa o seu cadastro, seu CPF, sua identidade, e assim sucessivamente. Aqui tem um caso. André, Opa, pode não falar. só em empresas, né? Isso. Não só em empresa. Qual é a minha parte dentro da minha família? Qual é a parte dentro da minha família? Será que eu sou importante dentro da minha família? Será que... olha esse questionamento, será que eu sou importante? Será que eu faço realmente diferença numa sociedade? Será que eu estou fazendo, ou eu estou fazendo a diferença? Verdade. Ou eu faço a diferença? Só pontuar isso aqui, pessoal, porque assim, eu sei que talvez a gente alfineta e traz uma dor, que traz à memória toda a revolta, toda a injustiça que acontece dentro de um ambiente como esse, né? E assim, a gente tem que salientar que isso é governo, tá? A gente tem que cair nesse lugar, tá? Aí eu gosto muito de Jung, sempre cito Jung nessa parada, porque é o que eu vou fazer com isso. É o que eu vou desenrolar com isso na minha vida, né? Eu tenho uma opção e eu vou escolher. Mas é isso aí. Aí a Sandra colocou a maioria das empresas trata as pessoas como um número, né? Essa é uma realidade não é só de uma empresa, né? Acho que apontando para o final, a realidade vai ser todo mundo ser um ser humano, ser um número, né? E aí cai naquilo lá. Se você é um número, você precisa pensar. Se você é um número, você precisa o quê? Você é só um número. Se coloca no seu lugar. Qual é o sentido de um número? Né? Ou ele soma, ele divide, ele multiplica, ou ele só vai compor. Ele só é coadjuvante. Você é um coadjuvante? Não entra nessa parada não, Sandra. Eu não vou entrar nisso aqui, não. Não entra nisso aqui, não. Mas já dei a ideia e dei a dica. Mas é isso. Vou voltar aqui pro slide. Pode passar, velho. Quando o tema é suicídio, temos de decidir entre 4 motivos essenciais, distintos em essência, a partir dos quais surge a disposição interior para o suicídio. Pode passar, velho. Vai entrar aqui no... O primeiro é o seguinte: o suicídio pode ser consequência de um estado efetivamente não psíquico, mas corporal, físico. Nesse grupo se incluem, por exemplo, aqueles casos em que alguém, a partir de uma indisposição anímica de origem, em última instância corporal, tenta se matar de modo quase compulsivo. Esse é o primeiro caso. Você sabe, anímica, eu não sei essa palavra. Você sabe, Bebers? Não, eu procurei aqui, na verdade, vamos ver se a gente acha aqui mais rápido aqui. Anímica. O que eu achei aqui é que seria falta de ânimo e disposição. Isso. De motivação. Entendi. Também é isso mesmo. Show de bola.
Eu achei que tivesse colocado entre parênteses, mas não coloquei, não. Não, Para tranquilo. lembrar na hora. Segundo caso, além disso, há pessoas em que a decisão de cometer suicídio amadurece com base no cálculo de seus efeitos sobre os outros. Pessoas, por exemplo, que querem vingar-se de alguém por causa de algum dano que se lhe causou e que querem dar vazão à sua sede de vingança, de tal forma que os atingidos carreguem consigo, por toda a vida, uma consciência de culpa. Eles devem se sentir culpados pela morte dela. Então, a gente faz algo para que a pessoa carregue isso. Olha o pensamento que a pessoa tem. Eu vou fazer isso, mas é o do lado de lá que vai carregar isso, porque ele fez isso comigo, né? Extremamente narcisista e extremamente egoísta, né? Egoísta. É isso aí. No terceiro caso, há pessoas cuja decisão de cometer suicídio provém do fato de que simplesmente se sentem cansadas da vida, mas esse cansaço é um sentimento. E sentimentos, como se sabe, não são argumentos que alguém está cansado, sente cansado. Está longe de ser, por si só, um motivo para interromper a caminhada. Antes, tudo o que importa é saber se continuar a caminhar tem um sentido, se favorece a superação do cansaço. Aqui é bom pontuar uma coisa, tá? O sentido como direção e o sentido como emoção. A gente precisa pontuar isso aqui, porque ele falou, o Emerson leu, quando ele fala aqui, ó, mas esse cansaço é um sentimento, e sentimentos, como se sabe, não são argumentos, né? Então, você está projetando uma coisa irreal. Olha que loucura isso aqui, em termos de autoconhecimento. Eu estou projetando uma coisa que não é real. É fumaça. O que é uma fumaça? Uma fumaça, né? Então, muitas vezes, ele está dizendo aqui, né, o que eu estou entendendo, tá? Eu estou caminhando, né? Tem um sentido a minha caminhada. No meio dessa caminhada, o que eu estou sentindo, de fato, é importante, não é importante, eu estou dando valor, precisa se dar valor a isso, né? É interessante nesse Vale caso. a pena, né? Isso aí. Vale a pena, né? É que muitas vezes, vou arrumar uma briga aqui, né? Vou arrumar uma treta aqui, mas vale a pena essa treta? É para crescimento? Tem treta aqui, a gente fala assim, vamos colocar fogo no parquinho para ver se vem alguém aqui e bate com a gente, de frente, para ver se sai alguma coisa a mais. Se as duas cabeças batendo uma na outra, só terceiramente, né? Mas tem brigas que não faz sentido você estar. O problema não é isso, né? O problema é quando a pessoa faz da vida dela isso. Aí que é a treta. Ela tem esse estilo. Imagina um estilo de vida, né? Ninguém aguenta, pessoal. Não sei nem como a pessoa aguenta. Mas vai lá, vamos para frente. Quarto, e não conseguem acreditar precisamente no sentido de continuar a viver. Sim, no sentido da vida por excelência. Um suicídio com uma motivação desse tipo costuma chamar-se suicídio de balanço. Ele decorre sempre do chamado balanço negativo da vida. Nele, uma pessoa faz um balanço, compara o crédito com o débito, confronta o que a vida lhe deve e o que ele acredita ainda poder alcançar na vida, e o balanço negativo que faz levam ao suicídio. Então, isso aqui foi particularmente aquilo que realmente ele vivenciou nesse campo de concentração, esse quarto aqui. Pode falar. Posso? Vocês estão falando dessas situações e na hora que me veio a situação que eu estou acompanhando de um aluno, que, aliás, se vocês soubessem a quantidade de alunos que nós estamos doentes,
vários já tentaram suicídio. Infelizmente, há 2 anos atrás, chegou a se jogar do carro enquanto estava indo para casa. Tá uma coisa assustadora, eu diria para vocês. E especialmente, vocês estão falando tudo isso, e me veio ele. E ele, numa oportunidade, depois de uma aula, ele veio falar comigo. Aí eu falei assim, gente, parece que a gente chama, né? E que bom, né? Porque daí a gente pode conversar um pouco com alguns, né? E mostrar um sentido da vida. E aí, olha que louco. E aí juntou exatamente agora tudo que o Everson falou. Olha que louco. Ele começou a me dizer que ele estava desenvolvendo várias doenças. Olha só as coisas que a gente cria na cabeça e que gera doença no corpo. Que ele tinha passado por várias situações, problema de coluna, daí teve que operar a coluna, não sei o que, não sei o que. E daí estava ele doente, tanto que a última doença dele, que foi uma hemorragia, os médicos não conseguiam nem dizer de onde que vinha aquilo. Não conseguiam dizer. Só para vocês terem uma ideia, não teve explicação científica o que ele teve. Olha que louco. E aí ele foi me falar, né? Para quê, né? Aí eu fui fazer ele pensar. Eu falei, será que você não está percebendo que você está criando muitas dessas doenças? E pior, sabe qual era o prognóstico, gente? Ele criava, quer dizer, o prognóstico que eu dei, eu não sou psicóloga, né? Mas com tudo que a gente tem lido e aprendido, olha a minha leitura, ele criava aquilo para ele poder provar para ele mesmo que ele era forte. Olha que louco! Gente, é muito louco! E aí a coisa foi tal, e infelizmente hoje está nesse ponto de que ele está internado numa clínica, ele está internado hoje numa clínica psiquiátrica. Eu até estou louca para ir lá visitar, mas não posso, né? Não porque a família não me deixa, não é isso. Mas é que é muito restrito o horário de visita, né? É meia hora só por dia e é só para um. Então é claro que é a mãe dele que vai, né? Então, assim, ó, é impressionante o que o menino faz com a própria cabeça, porque é isso que ele tem feito, para provar para os outros toda a história da aprovação. Claro que ele tem todo um histórico familiar, né? De aparentemente rejeição. Mas olha só, e tudo porque daí agora essa questão do sentido da vida, ele cria as próprias doenças, acho que para se provar que pode, para se provar que é forte, só que coitado, né? Tá no emaranhado sem fim. Os argumentos que ele tem, né? Exato. E aí, assim, né, queridos, porque que agora me veio vocês falando dos slides, e aí cada vez me reforçava mais ainda a história desse rapaz. E a gente tem que cuidar muito, porque a sociedade em si, né, ela tá muito, muito doente, porque eu acho que elas estão só sobrevivendo, elas não estão vivendo. Por quê? Porque é só bem isso, a história do piloto automático, daí vai mais um dia, daí vai o outro, e não enxerga o sentido das coisas, né? Nem sabe por que está aqui, só está fazendo, né? Não olha mais para as pessoas, não se relaciona mais com ninguém, né? Então, como a gente tem que, graças a Deus, a gente sabe que esse grupo é diferenciado, mas quantas pessoas ao nosso redor, de repente, estão vivendo desse jeito? Será que você não tem aí uma possibilidade de contribuir de algum jeito com tudo que a gente tem adquirido? De olhar mais também para as pessoas ao seu redor? Verdade. Então, tá aí, vamos pôr fogo, André. Não, o que eu penso aqui nesse último slide que você estava falando, que ele faz o crédito e o débito, né? Eu penso, é um comportamento, né? Eu acho que o que falta hoje em dia é um pouco de... a gente tem que identificar convencimento, de convencer, de converter, né? Por quê, né? Convencer tá ligado numa parada, converter tá ligado em outra parada, né? Então, por exemplo, eu posso estar convencido, só que quando eu estou convencido, eu caio nisso aqui, ó, e é sutil, eu faço a conta, o crédito e o débito. Quem faz conta de crédito e débito está convencido que precisa pagar a conta, tá? E isso eu não estou fazendo uma crítica, tá, pessoal? Estou fazendo isso para nós nos autoanalisarmos e até, como a Virgínia traçou um caso aí, ó, a gente vai deparar, e esses números são alarmantes de suicídio, né? Nós temos aqui policiais na sala, nós temos aqui socorrista, que o Everson é socorrista. Você é bombeiro também, ou Everson? Não, eu sou condutor de ambulância no municipal e socorrista SAMU. Tá, então isso, você está nesse cenário, né? Imagine a história que ele tem para contar para nós.
Agora, converter, ideia de converter, tá, pessoal? Converter é você sempre buscar uma saída, né? Você buscar uma saída. Um exemplo clássico disso é Judas. Era convencido, mas não tinha parado do convertimento, tá? Então, assim, viveu, andou, teve experiência, viu com os próprios olhos as coisas acontecerem, tá? Mas só estava convencido. Então, quando você converte, quando você tem essa esfera do converter, e eu não estou falando aqui de igreja, de fé, não é nada disso, tá, pessoal? Esquece isso aí, não estou falando isso aí. Eu estou falando de você estar numa via, e você fala, mano, eu tenho que sair dessa via. O que você tem que fazer? Você tem que converter. Primeira saída é ser pá. Mas eu preciso para o destino final. Não, você vai. Só que você vai pegar nós vamos por outro caminho. Esse caminho aqui, ó, tá trânsito, tem um acidente lá na frente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não vai. Vamos converter. Aí você converte, né? Você vê uma conversão ali e sai fora. Então, muitas vezes, essa parada do crédito e débito, ela pode até convencer, mas não é só sobre convencer, entendeu? Tem algo além. Não sei se vocês estão... Eu tô viajando aqui, pessoal. Eu começo viajando no acidente. Mas vamos para frente. Fala, André. Pode falar. Eu queria só complementar uma coisa, porque a Virginia falou, e essa semana eu atendi uma moça, estava muito deprimida, assim, aquela coisa de quartinho mesmo, de eu não conseguir sair do quartinho escuro, né? E uma mulher de muita fé, sabe, que foi com a Bíblia lá registrar ocorrência. Eu normalmente não estou mais no balcão registrando ocorrência, mas eu falo, Deus coloca as pessoas certas na gente, né? E aí, infelizmente, assim, é o que eu falo, tem umas diferençazinhas da Bíblia católica para a Bíblia evangélica. Na Bíblia católica tem uma passagem que eu gosto muito, de Eclesiástico, que não tem na Bíblia evangélica. E essa passagem eu estava ouvindo um dia, eu gosto muito de um programa da Canção Nossa, Sorrindo para a Vida, e ele falou um dia essa passagem, eu fiquei encantada. Ela fala o seguinte: não entregue sua alma à tristeza, não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. Eu vou colocar depois no grupo, tá? E é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida, né? Assim, tem a questão do sentido, sim, porque assim, eu faço psicologia positiva. O sentido é um dos pilares da felicidade, no sentido positivo, né? Um sentido para a vida, com certeza. Os relacionamentos, mas um deles que eu acho que é muito importante são as emoções positivas, né? Que é muito a leitura que a gente vê no mundo, é aquilo que a gente fica vendo e que a gente convive, né? E que tá, né, para quem está vendo TV, está vendo o tempo inteiro coisa ruim, né? Outra coisa que também eu percebo muito nos jovens, tá? Eu trabalho com adolescente também, Virgínia. É algo, né, ter o sentido, mas algo para se engajar profundamente mesmo, onde ele entre no flow, né? A juventude, quando ela acha um sentido, quando ela acha algo realmente que motive, que ela se joga com tudo, sabe? Eu trabalhei com jovens, então, assim, por causas mais nobres, e você vê o quanto, eu via nas meninas, quando eu trabalhava questões de valores com elas, o quanto isso ia transformando a vida delas, o sentido da vida delas, o quanto que ela saía daquele grupo, né, de escola que era totalmente contaminado, para conseguir ter uma nova visão e uma força para realmente ser diferente, ser autêntica, ser ela mesma, né, dentro, porque na adolescência eu acho que ainda é mais complicado essa questão. Você vê que nos campos normalmente quem sobrevivia é quem tinha um pouquinho forte, um sentido forte, né? Então, assim, é muito isso. Eu só queria complementar isso, André, assim. Excelente. E lembrar que a gente pode salvar, às vezes, uma vida, tá? Você que também é socorrista, Everton, mas principalmente você, Virginia, que está na escola. Às vezes a gente consegue salvar uma vida, eu acredito muito nisso. Sim. Eu não vou mais ver essa senhora, mas às vezes aquilo vai fazer ela sair do quartinho. Se aquilo fizer sair ela do quartinho, dar o primeiro passo para ir, quem sabe ela dá um outro passo para, né, ver o dia, né, que é uma das coisas importantes que a gente fala na psicologia, né, e começa a buscar coisas positivas para mais um sentido novo para viver. Então, assim,
é muito forte isso. A gente também tem um papel aí dentro disso. Nossa, que top. Márcio, Muito muito bom. Muito top mesmo. Bem colocado. Olha, aqui até o que eu achei, ó. Vocês estavam falando, eu fui aqui na minha biblioteca, acabei de achar isso aqui, ó. Que eu Em busca do esqueci até que sentido da tinha. vida. Top. Acho que vou dar de presente. Deixa eu só deixar isso aqui mais grande. Vamos lá. Geralmente, na coluna do crédito, se encontra todo o sofrimento e toda a dor. E na coluna do débito, toda a felicidade não alcançada. Esse balanço está, porém, errado na abordagem, pois, como se costuma dizer, a pessoa não está no mundo por prazer, e isso coincide no duplo sentido de ser e dever. Aí o nomezinho aqui, ó, Tagore, vou pular o Rabindranath aí. Rabindranath. Tagore expressou lindamente tudo isso. Essa desilusão do ser humano diante de sua reivindicação pela felicidade, no poema em que diz: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era obrigação. Trabalhei e vejo que a obrigação era alegria. Recorte de uma história aqui. Devo apresentar-lhes agora, por exemplo, uma frase que mostra que e como a vivência da beleza pode tornar a vida... Devo apresentar-lhes agora, por exemplo, uma frase que mostra que como a vivência da beleza pode tornar a vida plena de sentido. Prefiro me limitar ao seguinte exercício intelectual. Imaginem que vocês estão sentados num auditório de concerto, ouvindo sua sinfonia predileta. E em seu ouvido ressoam os atos preferidos dessa sinfonia, deixando-os tão emocionados que têm arrepios. E agora, imagine se seria concebível o que psicologicamente é tão impossível, que nesse momento alguém perguntasse se a vida tem sentido. Creio que me darão razão se afirmar o seguinte: nesse caso, vocês poderiam dar somente esta resposta: ter vivido unicamente para este momento já teria valido a pena. Acho que Olha a isso emoção é forte, positiva André. aí. Não, é emoção positiva, Everton. Isso aí. É emoção positiva, que é um dos Exatamente. pilares da felicidade. Isso Então, aí. quanto mais emoções positivas você tem em contato, você vivencia na sua vida, né, mais feliz você é. Isso, num momento que seja, você já está... E você sai da vibração. Para quem acredita em física quântica, você sai da vibração da tristeza e vai para a vibração do contentamento, do amor, né, da paz. Então, assim, é fantástico, é isso mesmo. Muito bom. É top. E agora, sobre a questão do sentido de nossa imperfeição e de nossas unilateralidades. Não nos esqueçamos que cada ser humano individual é imperfeito, mas cada um é imperfeito de uma maneira diferente, cada um do seu jeito. E só ele é imperfeito do jeito que ele é. Desse modo, ele se torna, para expressar positivamente, de alguma maneira, insubstituível, inconfundível, impermutável. E o que, como resumo final, podemos afirmar sobre a questão do valor da vida? O ponto de vista que se oferece talvez possa ser expresso da maneira mais precisa com as seguintes palavras de Hebel: a vida não é algo, é a oportunidade para algo. Bacana, hein? Bom, muito bom isso, hein? Uau, essa foi boa. Putz! Sentido 2.
Uma das conclusões a qual tentamos chegar em nossa primeira conferência é o seguinte: se a vida tem um sentido, também o sofrimento deve ter um sentido. A gente já passa para a segunda parte agora. Uma das conclusões a qual tentamos chegar em nossa primeira conferência é o seguinte: se a vida tem um sentido, também o sofrimento deve ter um sentido. Aí a Virgínia até tinha colocado aí a respeito do rapaz, então algum sentido tinha para ele, Virgínia, todas essas situações aí, né? Que você Com colocou. certeza. Com certeza. Pior, sabe o que foi a mãe dele a me falar? Porque eu falo com a mãe dele todo dia, né? Não tem como não me envolver na história. Então, o que ele contou? Que ele só não tirou a vida dele porque ele é cristão. Olha que louco. Bom, graças a Deus por isso, porque foi já o que o impediu de fazer, Outras né? coisas, né? Uma bobagem. É, Mas é muito forte essas coisas, né? Muito. muito forte. Esse outro slide aí vai colocar mais essa situação. Uhum. Vamos lá. Vamos lá. O poder de transformação da gente é incrível, né? Como a gente pode transformar situações. Sim. Como a gente pode mudar a situação através da nossa mente, ver coisas que não seriam real. Não seria o real para olharmos com um olhar humano, mas a transformação do nosso coração, transformação em nosso cérebro. É incrível como a gente tem esse poder. Muito bom. Vamos lá. É esse o... Tá pequeno para mim. É esse o... Viu o anterior? Atualizou aí? Tá pequeno ou grande? Isso, tá bom. Atualizou. É esse ou volta? Isso, esse aí. Então, aqui, ó, o sofrimento inclui a doença. Inclui, dissemos, pois sofrimento e doença não são a mesma coisa. O ser humano pode sofrer sem estar doente, e pode estar doente sem sofrer. De tal modo, o sofrimento é uma questão humana por excelência, que, de alguma forma, já pertence à vida humana enquanto tal, que, eventualmente, o não sofrer pode ser doentio. Acho que o outro slide vai colocar alguma coisa a respeito disso aqui. Aqui. No entanto, também há estados patológicos psíquicos em que, paradoxalmente, o ser humano sofre justamente pelo fato de não conseguir sofrer. Há uma forma especial de melancolia que não vem acompanhada, como a costumeira, com uma indisposição emotiva no sentido de tristeza e medo, em que os doentes reclamam exclusivamente de que não conseguem se alegrar e nem sofrer, de que não são capazes de sentir nenhuma emoção, nem no sentido de vivências agradáveis, nem desagradáveis, que elas seriam apáticas e insensíveis. Sim, esses doentes reclamam até do fato de que nem sequer conseguem chorar. Mudou, André? Mudei. O ser humano pode dar sentido à sua existência, em primeiro lugar, ao fazer alguma coisa, ao agir, ao criar algo, ao realizar uma obra. Em segundo lugar, contudo, também ao vivenciar algo, amar a natureza, a arte, as pessoas. E, em terceiro lugar, o ser humano pode, também, onde lhe é dada a oportunidade na primeira ou na segunda direção, valorizar a sua vida, encontrar nela um valor, justamente quando toma uma posição diante das imutáveis, fatídicas, incontornáveis e ineludíveis limitações de suas possibilidades, na maneira como se posiciona e se comporta em relação a elas, como assume sobre si esse destino. E aqui entre os pilares
da logoterapia, que aqui fala sobre a antropologia, a psicoterapia e a filosofia, né? A colega aí, a Thais, acho que é Thais Arcuri, né? Tem colocado sobre a psicologia positiva aí. Então, na antropologia, é a imagem de ser humano que vai se trabalhar. Na psicoterapia, a ciência. E na filosofia, a imagem do mundo. Na antropologia, liberdade de vontade. Na psicoterapia, vontade de sentido. E na filosofia, o sentido da vida. E a gente vai caminhando aqui. Como realizar o sentido da vida? A busca de sentido na vida da pessoa é a principal força motivadora no ser humano. E o que motiva a ação são os seus valores. Motiva mais ação. Valores de criação. Homo faber. O que o ser humano dá ao mundo? Sob a forma de suas realizações, as suas obras, as suas criações. Isso são os valores de criação. Quais são os seus valores vivenciais? Homo amans. O que o ser humano recebe do mundo? Em termos de amor, afeto, encontros e experiências. E os valores de atitude. Homo patiens. A atitude que se toma, a postura que se adota diante da vida, diante de todos esses acontecimentos, confrontado com um destino que não se pode mudar. Ser humano significa ser, seja em face de um sentido a ser preenchido e de valores a concretizar. Isto é, trata-se de viver nesse campo de tensão estabelecido na relação existente entre a realidade e os ideais a serem materializados. O homem vive por seus ideais e valores, e a existência humana não é autêntica, a menos que seja vivida de maneira autotranscendente. Ah, chegou no final, André. Eu achei que tinha mais um, que na verdade eu tinha colocado quase 70 slides, eu diminuí um monte porque eu falei, vai ficar muito, né? Ia ficar muito cansativo, entre aspas, né? Porque isso é maravilhoso, mas ia ficar bem longo. E aí eu fui tirando as laudas, fui tirando e coloquei isso aqui para que a gente pudesse ter esse momento memorável aqui para nós, esse momento maravilhoso aqui. Gente, tem até a nossa foto. É porque isso aqui, afinal de contas, é o sentido. Esse é o sentido. Então, o que a gente faz aqui, o que a gente vem, o que a gente busca, né? É esses momentos maravilhosos. Então, quando você chega no final de uma mastermind dessa, rindo, conhecendo pessoas, ouvindo pessoas diferentes, a vida que uma colega tem, que o outro colega tem, aquilo que as pessoas colocam, isso nos engrandece. Porque você não sabe o que a pessoa passa do lado de lá, a Virginia passou um caso, a Thais passou outro, a colega que passou outro, que está aqui na minha frente, aqui, não viu o nome dela, Marlene, né? Marlene, o André, tantos outros que estão aqui ouvindo, por mais que não falam, mas eles estão sendo recheados, bombardeados de coisas maravilhosas. Então, esse é o sentido. Eu acredito que isso é um dos sentidos, né? Lógico, a gente está colocando aqui, mas estar em momentos de prazer, a gente busca isso. E isso, para mim, é um prazer. Para mim, foi um ano bem diferenciado, apesar de não conseguir concluir todas as etapas do pior ano, mas isso aqui, para mim, já é no micro. Então, esse micro, eu estou aqui festejando ele junto com vocês. Muito obrigado, gratidão aí. Ô, Débora, a Débora está aí, né? A Débora também leu esse livro com a gente ano passado. Acho que foi ano passado, ano atrasado. Queria ouvir um pouco ela também. Coloca alguma coisa aí. Eu sei que ela tem muito a agregar com a gente. Seu microfone está fechado.
Oi, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Eu estava pensando da fala da Virgínia. Virgínia, professora? Sim, Eu sou assistente educacional de creche, de design e outras coisas também. Aí eu estava vendo essa situação que a gente tem casos de crianças de 2 anos e meio que têm comportamentos de crédito e de débito, né? Em consequência dos pais. Assim como esse aluno, né, da questão de gerar doença, você vê crianças gerando comportamentos muito, muito, muito agressivos, de morder o colega, de fazer uma série de coisas com crianças que estão fazendo 3 anos de idade, de creche, que ainda está desfraldando, deixando de usar uma mamadeira, e que é um problema de gente tão pequeno e que se encaixa nessa situação do livro e nas nossas situações, mas nós já somos adultos, com os bloqueios ou sem eles, e você vê essa criança fazendo isso, e depois você falou, fica o tempo inteiro pensando, né? Que, tipo, você tem uma palavra para ir ajudar, porém, tem um tempo em que a mãe ali, né, a primeira ia visitar e tal, e essa mãe talvez ainda não consiga ajudar, que é o caso que acontece com as crianças. Aí esse crédito e esse débito é meu de adulto, que vejo essa situação e não resolvo, que não consigo estar ali, eu estou falando da minha situação, que ainda está ali perto, eu fico olhando o comportamento, você vai lá ensinando devagarzinho, mas ele fica integral à escola, mas o resto do tempo ele não vai estar com você ali, você não vai poder corrigir, você corrigir não pode, mas te gera um débito depois, que quando ele chega na segunda-feira ele estava pior. E é nisso que eu fiquei aqui pensando o tempo inteiro. Verdade. E, né, a gente vê isso no livro, vê isso em qualquer coisa, né? Os livros estão sempre nos mostrando o que nós somos ou o que nós éramos, no âmbito geral, assim. Eu sempre olho muito nesse sentido, desde do livro Mais Esperto que é o Diabo, né? Foi um dos livros do pior ano que mais mexeu, e eu saí do caixão também, porque todos eles nos levam a um lugar de que nós já temos o conhecimento, ou temos o entendimento, ou estamos nos libertando, ou gerando um débito depois, ou talvez um crédito, se a gente ajuda. Eu entendo desse sentido, né? Não no sentido de dinheiro, mas no sentido de mudar alguma coisa. E é deixar o desconforto de qualquer maneira. E isso para mim, né? Nesse momento agora. Muito bom. Bem maravilha. Muito bom. colocado. Bem colocado. Eu queria também propor aqui um coach aqui, porque esse livro, ele... Não tem como a gente... Os 2 livros, né? O outro livro, por mais que tenha o drama, né? Mas o Frank vai extrair do drama ali os insights, né? E aí não tem como a gente sair de um negócio desse e não se envolver, não falar assim, não dá para continuar nessa parada, não dá para continuar nisso, né? Então, eu acho que assim, se vocês me permitem trazer esse coach para a vida, né? O coach da vida, assim, vamos pôr assim. A tarefa é fazer, né? Pegar esse negócio que é a vida, e a gente tem que fazer. E aí a gente pode estar em 3 grupos aqui. Eu vou desenhar para eles, né? Você pode estar no primeiro grupo, que é o grupo que não acata o comando, né? É um grupo complicado, né? Ele até ouve, ele até participa, mas ele não aplica. É difícil, tá? Então, analisa se você está nesse grupo, né? Existe um segundo grupo também, o grupo que executa o comando independente do resultado. Eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer. E isso é interessante porque é aquele negócio. Eu entendi o que é sentido, eu entendi o que é propósito, e eu vou fazer, tá? Dependendo do resultado. E existe o terceiro grupo. Você fala, André, mas tem um terceiro, esse grupo já não tá bom? Não, tem aquele que ele dá o melhor. Ele dá o melhor. E ele tem um retorno. Tá? Então, o coach, aqui hoje, ele sugere três ações. 3 ações não, 3 ideias, né?
você pode acatar o comando da sua vida, o que você está fazendo com a sua vida, e aí, qual a resposta? Né? Nós estamos aprendendo aqui que não é esperar da vida, é oferecer para a vida, que o Frank nos ensinou aqui, né? Tá. Você está fazendo o quê? Você vai acatar? Porque não é para mim, é para você. Tem que dar essa resposta para você. Você pode não acatar, tá tudo certo. Você pode pegar e dizer o seguinte: não, eu vou fazer. Eu acato o comando independente do resultado. É legal também. Legal, mas não vamos ser hipócrita. A gente quer o resultado. Entendeu? Ou você pode se colocar no terceiro grupo aí, e aí você fala assim: olha, eu vou dar o meu melhor. E eu vou ter o retorno. Então, eu queria compartilhar isso porque eu acho que é legal a gente fazer esse link, né, de autoanálise, de falar: eu preciso treinar isso, eu preciso desenrolar isso aqui, né? Não tem como a gente sair disso aqui se a gente não propor essa autorreflexão, esse acional da nossa vida, né? A gente estava quase um ano aqui se reunindo pelas manhãs, e eu acredito, eu sou muito esperançoso nisso, que tem mudanças, lógico que tem mudanças, tem gente que está avançando, talvez não muito rápido, mas ao pouquinho está dando um passo de cada vez. Então, só queria deixar essa ideia para vocês, né? Em que nível você está aí, em que grupo você está, né? E eu digo grupo porque milhares como eu têm iguais, não na ideia de unicidade, não na ideia de unidade, mas na ideia de comportamento. Por isso, entendeu? Então, só queria deixar isso para vocês pensarem aí nesse fim de semana aí, né? Na vida de vocês. Perguntas? Vamos lá. Quem quer fazer uma pergunta? Quem quer contribuir com mais alguma ideia? Complementar, André, já que a gente está falando disso, né? Assim, porque às vezes a gente acha que né, tem essa coisa do débito e crédito, né? Que foi falado no livro, como as pessoas vivenciam, mas hoje também aí falar, existe a fórmula da felicidade? Não existe, mas nos estudos já se comprova que quando isso é para a gente mesmo, né? Para que a gente refletisse e pensasse: como é que tá minhas emoções positivas, né? Eu tenho visto coisas boas, eu tenho vivenciado experiências boas, eu tenho buscado, né, olhar e agradecer por aquilo que eu tenho, né, que traz emoção positiva e traz um sentido, que é o segundo pilar também, de realização, de satisfação com aquilo que eu tenho, né? E aí vem a gratidão, né, que está totalmente conectada com isso. Mas, assim, isso aqui é para a gente do grupo, tá, gente? Eu tenho sentido, tenho visto um sentido na minha vida, eu tenho algo que realmente vai me engajar, que vai fazer com que eu entre no flow, porque, assim, às vezes é o que a gente estava comentando, não é a questão do trabalho, é como a gente vê o nosso trabalho, não é a questão da nossa família, é como a gente vê a nossa família, né? Como a gente enxerga as coisas, e é isso que faz com que a gente transforme as coisas. Então, eu só queria deixar essa reflexão, né? Como é que estão esses 5 pilares, que é a emoção positiva, que é um sentido que a gente falou, né, bastante hoje. Eu tenho me engajado, eu tenho percebido um flow na minha vida, né? Sentido bem com aquilo que eu faço. Enfim, eu tenho me sentido realizado naquilo e grato por aquilo. É isso, sabe? Que eu queria que vocês refletissem. Porque isso vai trazer muito essa felicidade, né, para a vida da gente, independente se a circunstância está ruim, né, ou não, se você está passando por um desafio ou não, né, na sua vida. Olha que coisa maravilhosa aí. A gente tem um coach, tem a colega aí que passa, são essas coisas que trazem sentido para a gente. E a gente está aqui sem pagar nada, sabe? Que coisa maravilhosa, esses pensamentos. E aqui pensando agora, ela falando aí, na verdade a gente está dentro de um campo de concentração. Ela com os atendimentos dela, o André com os dele, eu com pacientes em geral, a gente acaba tendo a ambiência bem baixa daquilo ali, né? Uma frequência baixa de esquizofrenia, casos de suicídio. Mas olha onde a gente está aqui e fazendo assim uma diferença daquilo que ele vivia dentro do campo de concentração, o que ele buscava, o que ele tinha e o que ele queria viver. A gente no nosso dia a dia, com todos os intempéries da vida, com as coisas que acontecem, as pessoas que chegam até nós, as pessoas que a gente atende,
e a gente tira esses momentos para esse momento aqui. Acho que é sem palavras, é diferente demais, é emocionante. Maravilhoso. Ô, gente, maravilhoso. Eu não Que posso toque os também dois. Maravilhoso. de falar uma coisa, e aí agora buscando um pouco para a questão da espiritualidade, que me vem isso também muito forte, né? Por quê? Porque quando a gente começa a buscar a Deus, se conectar, de fato, né? A gente percebe, e sem dúvida, o quanto a gente é amado todos os dias, o quanto todos os dias nós temos uma renovação de todas as coisas. E aí eu me vejo realmente grata por tudo isso que eu recebo todos os dias, porque tudo é sobre hoje e é hoje, né? E aí eu confesso que quando a gente se vê nessa condição, você consegue ficar guardando isso só para você? Eu acredito que não. E aí por isso que a questão do quê? O amor que não se explica. Na verdade, a gente sente tão amado, mas tão amado, tem como se guardar isso só dentro de você? Não tem como. Na verdade, não tem como. Então, graças a Deus que a gente também tem adquirido, olha só, todo esse conhecimento que a gente vai usar sim para poder transbordar em amor, poder transbordar em conhecimento com todas as pessoas que vão chegando, né, perto de nós. Porque eu creio que sem dúvida, as pessoas que vão aparecendo não é sem sentido, não é sem o acaso. Para mim, acaso não existe. Né? Se as pessoas chegaram próximas a você, e aí pior, né? Pior não, melhor, né? Acabaram contando uma história para você de dor, talvez, na sua vida, opa, ei, qual é o sentido? Ela, primeiro que com certeza ela já está te pedindo um socorro, né? Eu penso nisso. E olha só tudo que a gente tem recebido, como é que você vai guardar só para você? Não dá, não é possível isso, não é? E que bom que a gente pode juntar todo esse conhecimento com também a questão da espiritualidade e entender que o nosso papel é muito maior. Não tem como ficar guardado, né? Esse amor todo que a gente recebe todos os dias. Tem que transbordar mesmo. Achei top, tanto que o Everson colocou, como que a Thaisa colocou, né? Que isso acrescenta e traz essa autorreflexão, né? Do que a gente precisa e do que a gente tem, né? E eu acredito que nada acontece do nada, né? Eu acho que existe um princípio aí por trás dessas coisas. Também não precisa ter muito para acontecer o nada, né? E aí a gente tem pouco, mas com o pouco que a gente tem, a gente consegue fazer isso ser tão grande, fazer isso em algum momento ele falou aí de autotranscendência, né? Num dos slides que o Everson propôs, e eu acho que é justamente isso aqui, sabe? A gente pegar e falar assim, isso aqui tem um valor, né? E de fato é muito grande, né? É muito grande. Mas é isso aí. Mais alguém? Eu quero já, de antemão, agradecer o Everson. O Everson deu uma fechada aqui que estava tendo alguma interferência aqui no meu. Não sei se era só no meu. Tá ficando bem grande para vocês. Vamos lá, ó. O nosso atleta maratonista que deve estar na São Silvestre, no dia 31 de dezembro desse ano. Tá aí, vamos lá. Você vai falar? Você vai abrir o microfone e vai falar? Traz aí para nós o seu insight, que você é uma bênção, amigo. Bom dia, galera. Bom dia. Eu queria... o livro é o sentido, né? E a hora que a Débora falou sobre as crianças, e ela encontrou o sentido. A gente não vai resolver todos os problemas. É muito difícil resolver o problema de todo mundo. Mas ela está dando sentido para aquela criança, que seja uma, que ela esteja abraçando, dando amor. E eu acho que é esse o sentido que o Emerson também falou. Que ele falou assim, é de graça estar aqui às 5 horas. E, cara, não é de graça. Porque é seu tempo. E o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Só que ele entendeu o sentido. E a hora que fez sentido para ele ficar aqui, se apresentar, doar o tempo dele para todo mundo crescer,
como você sempre fez no grupo, André, como outras pessoas que estão aí também. Eu acho que esse é o sentido. Gente, valeu. Meu, isso é muito top. Show de Muito bola. legal. Eu até lembrei de um. Eu não vou lembrar agora quem é que colocou, não sei se já foi passado isso aqui, mas ela colocou a respeito das criancinhas lá. Aí tinha um poeta na beira da praia e tinha um menino jogando, acho que as estrelas, alguma coisa assim, de volta pro mar. E aí esse poeta, esse escritor, chegou pro menino e falou: Você tá vendo que você não vai conseguir salvar todas? Aí ele falou assim: Sim, mas nessa daqui eu vou fazer a diferença na vida dela. Então, assim, é o que ele colocou agora. As criancinhas lá, então ela vai fazer diferença na vida de uma ou de outra, vai dar sentido à vida de uma ou de outra. Talvez ela não consiga todas. Talvez é papel de outra pessoa fazer aquilo com outras crianças. E gratidão, André. Obrigado aí pelo... André, durante a semana, ele vem... E aí, como é que tá? Como é que não tá? Precisa de alguma coisa? Ontem mesmo, né, apesar de todas as tarefas dele ali. Como é que tá aí, Welson? Vai, não vai? O que você está precisando? Acordou cedo aqui hoje já falando também. Muito obrigado por você. Muito obrigado por esse grupo. Eu tenho aprendido muito. Muito. A cada dia, a cada sábado e durante a semana, porque é o livro que vai nos conduzindo durante a semana. Acho que isso é bacana. Gratidão, todo mundo. Muito obrigado. Que bom. Eu só queria terminar com um insight que me ocorreu aqui quando o Leandro entrou aí correndo e ele passa igual uma flecha, né? E mas ele traz ele traz os insights pra gente. E eu queria terminar com isso. Primeiro, agradecer você que se permitiu, né? E assim, não é porque o Everson fugiu, não, tá, pessoal? É por uma questão de escala aí. Hoje ele estaria, mas ele vai sair daqui para fazer uma palestra agora. Mas eu queria terminar com um insight aqui para vocês: o seguinte: tem um texto bíblico que diz assim: Mas quem está em Cristo, nova criatura é, né? E eis que tudo se faz novo. É um texto muito, muito bonito, eu gosto muito dele. E pegando o que o Leandro trouxe para nós e anexou com o que a Débora também trouxe ali do sentido, a gente não precisa de muito, tá? A gente precisa só do simples. A gente precisa só ser uma coisa simples, tá? Vou pegar aqui, tá? A gente só precisa ser isso aqui, ó. Se a gente for isso aqui e entender que se a gente for isso daqui, uma mão pode pegar a gente. E a gente pode escrever sentido. Aí eu vou linkar com o que o Leandro falou e a Débora seguiu. A gente pode fazer sentido, né? A gente pode escrever histórias. A gente pode se permitir deixar alguém escrever história de outros através da gente. Então, foi falar de poder de criação. Você tem esse poder, a gente tem esse poder de criar, né? Isso está muito linkado com o que a Thaís trouxe, que é a psicologia positiva, pensar coisas, assim, não vamos ver por esse lado, não, vamos ver por aquele lado. Então, se permita, né, dar um sentido para a sua vida, se permitindo ser alguém que possa dar sentido para outros, se é que vocês me entendem. Mas é isso, vamos tirar a foto aí. Quem vai bater a nossa foto hoje, hein, meu? O William Corrêa tá aí. Não sei se ele tá tranquilo aí, mas se ele puder, ou alguém quiser também depois. Eu sei que depois aparecem 1000 fotos lá, todo mundo tira foto. Fala, André, bom dia a todos. Eu tô aqui, Bom mas dia, tô no celular, cara. Tô fora, acho que quem tá no desktop fica melhor para bater essa foto aí. Valeu, obrigado, William. Vamos lá, pessoal, vamos abrir a câmera. Vamos lá. Atenção, galera. Passem o perfume. Vamos lá, Mila. Passem o perfume para foto. Sandra, abre a câmera. Virgínia. A Virgínia? A Virgínia. A Virgínia Mila. já acorda com essa cara, mas ela tá na câmera, não importa. Mila, abre a câmera. Eu sei que você tá na Inglaterra, mas abre essa câmera aí, Mila. Se você puder, claro, né? Olha aí o povo aí. Cadê a galerinha? Tá todo aí. Espera aí que o povo tá abrindo ainda. Sai aí. Jair Abil. Rita, abre a câmera, Rita. Consuelo. Meire, abre a câmera, Meire. Você tá de pijama, A Meire, né, para, ela tá aberta, bonitinha ali. Ele Meire. Foi, A hora que então? você quiser. 3D, viu, Virgínia? Não, 3D não, que vai mostrar muita imperfeição minha, né, gente? Para.
É para todo mundo rir nessa hora, para a gente fazer a foto. Atenção. Deixa eu ver se foi. Espera aí que a gente, né, sempre confere. Congela. Congelando. Congela, não respira. Tô colocando o PDF lá no grupo, mais tarde a gente sobe o YouTube, tá bom? A aula. Gratidão, pessoal. Deus abençoe.